Olha só que cenário bonito que eu tenho aqui hoje. Ao fundo, a Vila Belmiro. Ao fundo, Fábio Lázaro ali ao vivo no Esporte por Esporte. A gente que acabou de sair aqui da coletiva de apresentação do Paulo Turra e do pronunciamento do Falcão também. Pronunciamento de 1 minutinho, menos de 1 minuto talvez até, falando sobre o afastamento de Natan e Lucas Pires, tá? Antes de tudo, já sabe, deixa aquele likezão, se inscreve no canal que é muito importante pra gente. E depois bora pro vídeo, falar sobre essa apresentação. Eu tive algumas impressões aí. Primeiro eu vou falar sobre o pronunciamento, tá, do Falcão. Assim, cara, não podia fazer pergunta pra ele, tá? Só podia ele falar mesmo e pronto, e acabou. Pergunta só pro Paulo Turra. Ele falou ali que os atletas seriam afastados, foram multados em 50% do salário e agora não treinavam mais, aguardava proposta pro Santos tentar se livrar deles, tá? É bom lembrar que o Lucas Pires já fez 9 jogos, se não estou enganado, ou 8. Não pode mais jogar na Série A esse ano, porque o limite é 7, né? Então o Santos teria que negociar para a Série B ou para fora. O que é muito difícil, não sei se ele tem mercado agora, né, para isso, mas tudo bem. Natan poderia ser negociado, não fez o 7 ainda, mas na fase atual, difícil, né? E pelo que eu sei também, ele não ganha um salário tão baixinho não, tá? O jogador pode curtir o que quiser na folga dele, é claro, mas assim, 5 horas da manhã, teve treino hoje, tinha que se apresentar às 9 no CT, aparentemente eles chegaram na hora, né, mas o Lucas Pires é um cara que tá numa fase ruim. Domingo, tomou um gol em cima dele, do Everton Ribeiro de cabeça. Não tô falando que foi por isso, tá, mas é um cara que se está na festa, se está na balada, ou sei lá ele depende do corpo dele, né? Ele tem que estar em forma. Eu, sinceramente, não ligo de jogador ir pra balada ou não. Ele não fez nada errado, legalmente falando, né? Mas aí tem a questão ética, questão moral. E a questão do rendimento dele está uma porcaria, né? Então, assim, o jogador tem que se garantir para poder aproveitar, né? Então, enfim. Cara, Natan é uma contratação péssima. Eu confesso que me enganei com ele também quando chegou. Pensei que poderia render. É um cara que no Vasco, na base, tinha demonstrado algumas qualidades, mas no profissional realmente até agora nada, né? Então, muito difícil. Acho que o afastamento foi certo, se foi feito com embasamento jurídico, né? É muito importante lembrar disso. Tomara que tenha sido feito, eu acredito no jurídico do Santos, que está tendo todo o cuidado corretamente no caso do Eduardo Bauerman. Acho que também deve ter o cuidado nesse caso, né? Então, a gente espera que isso se resolva da melhor forma para o clube, é claro. Agora a apresentação do Turra. Interessante, taticamente foram poucas perguntas, eu não pude perguntar porque já tinha 3 pessoas contando comigo do Esporte por Esporte, então eu não podia fazer pergunta. Aliás, só uma fez, que foi o Felipe Cardoso, né? Mas achei interessante, poucas perguntas táticas, mas o que ele teve, ele respondeu que poderia variar, que ele é um cara adepto a variar, que gostaria do time defendendo inteiro atrás da linha da bola, que citou o Manchester City, que o Manchester City faz isso. Então, assim, interessante. Nada muito revolucionário também, mas, repito, não teve tantas perguntas, né, táticas para ele. Teve pergunta sobre o lado psicológico, ele disse que o que ele encontrou ele não iria falar, mas o que ele iria fazer agora era tentar dar uma ebulição no vestiário. Uma ebulição, o que leva a crer que a equipe estava meio para baixo, né, talvez. Então, mas é claro, isso é só a minha impressão, né? O que ele falou foi que ele tentaria dar uma ebulição no vestiário, o vestiário dar uma chacoalhada, né? E ele esperava a equipe, claro, aí já falando dentro de campo, né, desse belo campo aqui da Vila, uma equipe competitiva, intensa e que tivesse senso de emergência, que é muito importante ele ter falado disso, porque parece que no Santos ninguém tem, né? Inclusive ele citou também que não brigava, não falou pelo que brigava, né? Foi perguntado para ele sobre o que ele brigava, o Santos brigava pelo quê. Ele não falou sobre o que brigava, mas ele disse que precisava primeiro olhar para cima da tabela, olhar para o 10º lugar, depois pensar em brigar por alguma coisa mais alta ali, né? Então achei bem interessante essa fala dele. Parece que é uma noção da realidade melhor, né, do que se tem, do que o presidente Rueda não tem, né? E o Falcão também não sei se tem, a gente não pode falar com ele direito, enfim. Então, enfim, achei interessante. Ele cita nominalmente, ele falou, não adianta ter 10 Messi, 10 Cristiano Ronaldo, 10 Neymar, se não competir, se não for intenso, se não correr, se não defender. Ele falou nominalmente, né, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, 10 de cada. Então, bem interessante isso, é verdade, mas nenhuma novidade também, né? Que parece que no Santos as coisas são tão atrasadas, talvez, que o pessoal não se ligue, mas enfim. O que mais de interessante foi... ele citou da variação, repito, ele falou que poderia variar os esquemas. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, ó como a Vila tá bonita.
Falou que poderia variar um pouquinho os esquemas, que não tinha problema nisso, né? Claro, que gostava, que tudo dependeria também da característica dos atletas, do adversário que ele fosse enfrentar. Ele falou que jogando junto, poderia jogar junto com David Washington e Marcos Leonardo também, né? Que foi uma pergunta que foi feita para ele. Então, assim, bem interessante, repito. O senso de emergência foi muito importante. Eu tô tentando lembrar, fisgar assim. Treinos, cara, treinos. Essa foi a melhor parte. Pra mim foi a melhor parte, além da urgência, da emergência, né, que ele falou. Ele disse que a partir de agora, da chegada dele, todos os jogos em casa, o time vai treinar de manhã. Então, não dá pra ir pra balada mais, né? Mas é o Fábio Lázaro ali passando, dando boletim lá, falando pro Esporte por Esporte. Então, enfim, ele falou que vai ter treino de manhã, o que é bem interessante, tá? É bem válido. O Sampaoli fazia isso, muitas vezes. Não prejudica em nada. Claro que não vai ser aquele treino pegado e tal, mas, enfim, treino básico. Disse que a equipe mista contra o Blooming na quinta-feira. Claro que ele não falou escalação, mas a prioridade é o Brasileirão, Cuiabá, domingo. Se eu não me engano, é 7h30, né? Dia 2/7, domingo. 6h30, não sei. Enfim, sei que o jogo é domingo. Cuiabá que perdeu ontem pro Vasco, tá ali perto do Santos, né? Tá com 11 pontos na tabela, ou 12. Enfim, tá próximo ali do Santos, nessa região que tá só a 2 da zona de rebaixamento. Primeiro na zona do Goiás com 11. Então, enfim, esse senso de urgência entra muito nisso também. O Santos tá muito próximo dessa parte da tabela. E o Turra parece que tem essa noção, né? O que é muito importante. Falou das experiências dele, que ele é um cara que já passou muito pelos clubes pequenos, né? De 2008 a 2016. Falou que rodou bastante, adquiriu bagagem. Depois com o Felipão adquiriu ainda mais nos clubes maiores, claro, no Palmeiras, né? Enfim, no Atlético agora. E agora chegou o Santos, que antes ele tinha treinado Novo Hamburgo, Cianorte, Brusque, equipes de menor expressão, é claro, ele mesmo cita isso. Mas enfim, são aí partes interessantes que ele fala que adquiriu também ao longo da carreira, claro. Toda experiência é válida, né? Não tem como. Enfim, e é isso, basicamente é isso. A coletiva tá lá disponível na Santos TV na íntegra, né? Mas eu acho que os pontos principais foram esses aqui que eu citei. Gostei, repito, eu esperava um pouquinho mais na parte tática, mas também não teve tanta pergunta, né? Então aí fica difícil também o cara responder, né? Mas, enfim, é isso, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal, é muito importante. E até a próxima, valeu! Fiquem com a imagem da bela Vila Belmiro, esse fim de tarde aqui na Vila. Fim de tarde? Não, meio de tarde, né? São 3 horas, eu acho. É isso, valeu!